Família, é um prazer enorme poder estar aqui com você nessa noite de oração. Não durma antes de orar. A oração da noite, com licença, deixa eu baixar só um pouquinho aqui o fundo. A oração em qualquer horário, ela é importantíssima. Mas a oração da noite eu considero muito mais importante. Por quê? Quando você vai deitar ou quando você está dormindo, você não sabe o que está acontecendo. Você sabe que existem males que trabalham à noite. Existem pessoas que deixam para praticar alguns atos à noite. Porque à noite não tem ninguém na rua, a noite significa trevas, escuridão. Então, essa oração que nós estamos fazendo, ela é importantíssima. Não deixe de orar. Não ore antes de dormir. Não vá para a cama sem a oração. A oração te fortalece, a oração te protege, a oração te guarda, a oração te livra, a oração te blinda. A oração, ela afasta o mal de você e te aproxima de Deus. A oração de hoje, nós vamos declarar cura. Mas aí você fala, como assim declarar cura divina? Jesus disse, curai os enfermos. Jesus nos deu essa autoridade e disse assim, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expelirão demônios. Então, nessa oração, nós vamos declarar cura e eu sei que essa noite vai ser uma noite de cura do corpo e da alma. Do corpo das doenças físicas, da alma das doenças emocionais. Eu gostaria que você deixasse o seu pedido de oração aqui agora no chat. E antes de orar, já deixa o seu pedido. Eu quero falar uma coisa importante para você que eu sei que vai te ajudar. E se você puder agora compartilhar essa oração com alguém que você conhece, que está enfermo, que está doente, que está desenganado, clique em compartilhar. Envie essa oração para 5 pessoas. Você conhece alguém que está entre a vida e a morte no hospital? Alguém que está doente? Alguém que está desenganado? Envia essa, mas tem que ser agora, antes de eu começar a orar. Envie essa oração porque será uma noite de cura, independente da região. Inclusive, o que eu vou falar agora eu sei que vai te ajudar muito. Jesus estava passando por um lugar e havia um tanque. O texto diz assim, olha só, olha o que dizem no livro de João, capítulo 5, eu faço questão de ler para você. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. João 5, versículo 5. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus viu ele deitado e Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Jesus sabe de toda a luta, Jesus sabe de toda a dor. Jesus sabe de tudo que você está vivendo, que você está passando. Ele sabe. Por isso que nós estamos aqui hoje em oração e declarando cura. Nós não vamos só orar, nós vamos declarar cura do corpo e da alma. Só que aí Jesus perguntou para ele assim, olha só, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Havia um dizer, uma fábula, uma história, que quando a água se mexia era um anjo que tocou nela e somente o primeiro que entrasse na água era curado. Então eles ficavam ali, ele estava ali 38 anos esperando que essa água se movesse. Só que quando a água se movia, como é que ele ia se lançar? Se ele era paralítico, ele não conseguia se mover, ele não conseguia sair, ele não conseguia se locomover. E aí diz assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito pôs-se a andar e aquele dia era dia de sábado. O que eu quero compartilhar com você? Isso é de enorme alegria. Jesus perguntou, normalmente quando Jesus curava alguém,
Ele perguntava assim, você crê ou você tem fé ou a tua fé te salvou? Só que no caso desse paralítico, Jesus não perguntou se ele tinha fé. Mas Jesus, a única pergunta foi a seguinte, queres ser curado? Você quer? Jesus não perguntou se você crê, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Só que o que me chama a atenção é que a palavra diz que Jesus se compadeceu desse paralítico, vendo que ele estava assim há muito tempo. Esse milagre, essa cura não dependeu da fé do paralítico, mas dependeu da compaixão de Jesus. Existem milagres, existem curas que vão acontecer você crendo ou não crendo. Você acreditando ou não acreditando. Eu sei que existem familiares, existem pessoas que não creem em milagre, elas não creem em Deus, elas creem em outros deuses, elas não acreditam que possam ser curadas. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma visita no hospital e eu perguntei para uma senhora, a senhora crê que eu posso ser curada? Ela disse assim, eu não creio. Só que essa cura não dependeu da fé do paralítico, mas dependeu da compaixão de Jesus. Jesus se compadeceu dele. O que eu quero dizer é que, em alguns casos, não vai depender da fé, mas vai depender da compaixão de Jesus. Se a pessoa... Então eu sei que às vezes você fala assim, pô, meu filho não tem fé para ser curado, meu marido não tem fé para ser curado, fulano não tem fé para ser curado. Mas em alguns casos não vai depender da fé, mas do amor de Jesus pelo enfermo. Você vê que Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo e se compadeceu dele. Então, se você tem fé ou não tem fé, se o seu irmão, a sua irmã, seu tio tem fé ou não tem fé, ou se ele crê em outro Deus, ele pertence a outra denominação, isso não influencia em nada. Assim como Jesus se compadeceu daquele paralítico, ele se compadece de você. Você crê nisso? Você recebe essa palavra no seu coração? Então escreve aqui, eu creio. Escreve agora, eu creio. Porque às vezes a gente acha que a nossa fé é pequena. Eu sei que tem hora que você fala, eu não estou tendo fé, meu filho não tem fé, está me faltando fé. Mas aqui não houve fé no paralítico. Jesus não exigiu a fé dele. Eu acredito até que ele tinha fé, porque ele estava ali esperando um milagre. Ele não estava esperando por Deus, ele não estava esperando por Jesus. Ele estava esperando por um milagre, então ele tinha fé. Mas se tratando da fé em Deus, da fé em Jesus, não estou dizendo que ele não tinha, mas ele não apresentou como o cego do tanque apresentou quando foi lavar, como a mulher hemorrágica que Jesus falou, grande é a sua fé. Porque aqui não se tratou da fé dele, mas do amor de Jesus por ele. E Jesus ama você. A prova vai ser agora o milagre acontecendo. Ora assim comigo. Você pode declarar comigo assim, Jesus, Senhor Jesus. Repete de novo, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Não importa a sua religião, a sua denominação, não importa a sua classe social, eclesiástica, repete comigo, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Tem compaixão do meu filho, da minha nora, da minha sogra, da minha esposa. Você que tem uma pessoa doente, repete o nome dela e diz, tem compaixão dela. Jesus, tem compaixão dessa pessoa que ora comigo agora, como o Senhor teve daquele paralítico. O que moveu o Senhor não foi a fé, mas foi o amor por vê-lo sofrendo há 38 anos. Existem pessoas que estão orando comigo que estão sofrendo há tanto tempo.
que nem elas acreditam que possa ser curadas, nem elas acreditam no milagre, nem elas acreditam, mas eu acredito. Então tem compaixão desta pessoa que ora comigo agora, Senhor. E toca nela. Toca nas pernas. Toca nos ossos. Toca no pulmão, toca nos rins, toca no coração. Toca na articulação, toca no fígado, toca no intestino, no estômago, no útero, na próstata, na mama, nos ossos, nesse sangue. Toca no sangue, a qual a diabetes, a leucemia está corroendo tudo. Toca nessa pessoa que foi desenganada pelos médicos, essa que está entubada. Toca nela. Toca nela, Senhor. Toca nessa que está entre a vida e a morte no hospital, essa que está humanamente falando com os dias contados. Toca agora, Jesus. Toca nessa pessoa que está com depressão, com ansiedade, com uma angústia, um desejo de morrer, um medo de morrer profundo. Toca nela. Eu te peço, Senhor. Aí onde você está agora, receba a cura. Seja curado, seja curada, seja curado agora. Receba a cura no corpo, a cura na alma, a cura no espírito. Sinta a vida entrando no teu corpo e a morte saindo. A vontade, a força para se alimentar, para andar, para respirar, para se mexer. Sinta a vida voltando para o teu corpo. O câncer, a AIDS, essa infecção, essa inflamação, essa depressão, essa doença, deixando o teu corpo, porque a vida de Jesus entra em você agora. Receba a vida dele. E ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Como é que você está se sentindo? Como é que a senhora está se sentindo? Se você está sentindo bem, escreva aqui, graças a Deus. Glória a Deus. Digite aqui a palavra glória a Deus. Gente, uma ótima noite. Durma em paz. Não durma antes de orar. Não faça isso. Não vá para a cama sem orar. Ore antes de dormir. Ore antes de dormir. Desculpa a expressão. Ore antes de dormir, porque a oração te protege, a oração te guarda, a oração te conecta com Deus, a oração te aproxima de Deus. A oração traz paz para dentro de você. Eu volto amanhã em mais uma oração da noite. Não durma antes. Não fique sem orar. Antes de dormir, ore. Antes de dormir, ore. Antes de dormir, ore. Não fique sem orar. Prazer muito grande ter você. Eu me chamo Pastor Raul Nascimento. Todos os dias eu tenho orado aqui por você, pela sua casa e pela sua família. E eu volto amanhã em mais uma oração. Uma ótima noite, gente.